mas vamos avançar que já vamos com quase um quarto de hora de atraso. Então, nós falamos disto, do doente necessitar de um ambiente calmo, privado, que deve ser questionado em relação à sua vontade de urinar, né? Se é uma vontade normal, não deve estar em sofrimento. Depois temos que perceber se, né, da parte do doente, ter o feedback do doente se ele considera que foi representativo, não é? Aquele fluxo. E, em teoria, deveríamos de ter sempre um diário miccional para poder comparar o volume, ou seja, o volume da urofluxometria no hospital, não é? In office, como nós costumamos dizer, ela deve ser semelhante aos volumes médios, não é? Que está, que estão representados no diário miccional do doente que é feito previamente. Portanto, vocês aqui veem um gráfico em que vêm os três tipos de curva, pronto, esquemático, não é? Porque depois a realidade, os três tipos de curva que podemos ver, portanto, o normal é o azul, que é uma forma de campanular, forma de sino, nós utilizamos o termo muitas vezes o inglês bell-like. Depois temos o staccato, que é este irregular, que não chega a ser intermitente, mas também é intermitente, embora o staccato é normalmente até mais vincado. E depois a forma em planalto, não é? Que é esta verde. Portanto, uma micção normal, ela ocorre quando as estruturas estão abaixo da bexiga, seja o colo, a uretra, o pavimento pélvico, os esfíncteres, relaxam de forma passiva e o detrusor contrai de forma ativa, não é? Ou seja, há uma sinergia. Primeiro relaxam as estruturas que estão a permitir a continência e depois então o detrusor contrai por forma a esvaziar. A distensão, o relaxamento à saída, não é, da uretra, que nós chamamos vulgarmente outlet, e usamos muito este termo, porque depois para traduzir para o português é um bocado esquisita, não é, dizer a saída. Com uma contração do trusor normal vai resultar então em curvas com um formato mais definido, não é? Com uma amplitude maior, como nós podemos ver aqui, uma taxa maior, que tem então o formato do sino. Existem outras formas, não é? Seja ao planalto, seja assimétricas, com múltiplos picos que podem ser flutuantes ou intermitentes, e normalmente isso é a indicação de uma micção alterada. Aqui está escrita normal, porque eu traduzi isto em inglês, mas nunca usei o termo normal, está bem? É sempre alterado. Mas sem uma causa específica, ou seja, nós sabemos que há uma alteração na saída, a urofluxometria não nos permite inferir nenhum raciocínio sobre o enchimento, apenas nos permite suspeitar de alterações do esvaziamento, mas ela é um resultado do esvaziamento, portanto nós nunca podemos dizer com toda a certeza que isto é assim porque a próstata está muito grande, ou isto é assim porque existe uma estenose, ou isto é assim porque o detrusor não contrai. Portanto, claro que ao fim de algum tempo, com o olho treinado e com a clínica do doente, nós já suspeitamos, não é? Temos quase a certeza do que é. Mas a urofluxometria sozinha, por si só, ela não consegue nos dizer qual é a causa, se há uma obstrução ou se há uma dificuldade no esvaziamento, uma hipoatividade do detrusor. Portanto, quando ela está alterada, nós normalmente dizemos que isso é sugestivo de uma coisa e ou outra, não é? Portanto, é assumido que é normal para as propriedades mecânicas do relaxamento do outlet que seja constante, e essas propriedades podem ser definidas pela dependência da área de secção transversal, é a área da curva do lumen, né, da uretra, sobre a pressão intrauretral da zona de controlo, que a gente depois usa esta sigla, FRCZ. Normalmente, abaixo da pressão de abertura mínima, o lumen da uretra está fechado, portanto, o que é que nós temos? A taxa de fluxo é a força, porque não é uma força necessária para que o lumen abra. Se a força do detrusor for sempre inferior à pressão mínima do lumen, nós nunca vamos abrir a uretra de forma a que a urina passe. Portanto, tem que haver sempre uma força de propulsão suficientemente superior à força mínima de resistência. Pronto, é física básica da dinâmica de fluidos por um tubo contínuo. Então, o lumen abre quando se adiciona um pequeno aumento de pressão acima do mínimo descrito anteriormente, que é a pressão mínima. Né? Portanto, sempre que o detrusor não consegue ultrapassar a pressão mínima de abertura, isso significa que ele é hipoativo. Sempre que o detrusor precisa de aumentar muito a sua pressão, significa que a pressão mínima de abertura está aumentada. E significa que há uma obstrução. Por exemplo, todo homem que para urinar
precise de gerar dentro da bexiga uma pressão superior a 50 centímetros de água, está com obstrução. Depois, se é ligeira, moderada e grave, isso já são outros 500. Mas tudo que for acima de 50, quer dizer que a pressão mínima de abertura é muito alta. E, portanto, a bexiga tem que contrair muito para conseguirmos urinar. Na urofluxometria, nós não conseguimos ter esta noção de qual é a pressão necessária. Nós só conseguimos olhar para o resultado, não é? Mas para vocês conseguirem compreender esta dinâmica, é isto. Ou seja, uma contração do uterusor normal e uma baixa pressão intrauretral faz com que a pressão necessária para abrir, a pressão mínima necessária para abrir a uretra seja baixa e a curva do fluxo tenha um formato de campo anular. Ou seja, os 60% do volume urinado fazem com que se atinja o pico da taxa máxima, que é, no fundo, o que nos diz a dimensão do raio do tubo, não é? Atingindo essa dimensão, depois o volume começa a baixar e também já não consegue subir mais porque já atingiu o máximo de distensão daquele tubo e a pressão, o fluxo baixa e a curva tem o seu ramo descendente. Num indivíduo normal, habitualmente 60% do volume é urinado até atingirmos o pico máximo. Pronto. E a curva deve ter um aspecto liso, não é? Smooth. A diminuição do poder contrátil do trúsor, ou seja, quando há uma hipoatividade, ou então o aumento da pressão intrauretral, ou seja, quando há uma obstrução, vão sempre resultar em flow rates, em taxas de fluxo menores e embora possa existir uma curva lisa, não é? Aplanada e de baixa amplitude. Quando existe uma obstrução constritiva, por exemplo, nós temos três tipos de obstrução. A funcional, quer dizer que não há a sinergia, não é? Portanto, há uma obstrução, porque efetivamente há uma resistência à saída, mas não porque exista um aperto de algum tipo. É porque não existe um mecanismo de relaxamento. Portanto, é uma obstrução funcional. Mas normalmente, quando nós falamos de obstrução, nós estamos a falar de coisas que aumentam a resistência abaixo da bexiga. Então, estamos a falar de dois tipos de obstrução: a compressiva e a constritiva. Uma obstrução compressiva é, por exemplo, quando a próstata cresce demasiado no homem, então também pode crescer na mulher, quando a próstata cresce demasiado e aperta a uretra. Tão simples quanto isso, porque a uretra passa no meio. Imaginem a próstata como um donut, né? E a uretra passa no meio. Então nós vamos ter um aperto e faz com que as curvas até flutuem um bocadinho, porque a próstata mantém alguma elasticidade, não é? Quando nós estamos a falar de uma obstrução constritiva, nós estamos, por exemplo, a falar de uma estenose. Este é o mesmo princípio que acontece nas artérias. Nós temos uma constrição do vaso e aqui vamos ter uma constrição do lúmen da uretra, ou seja, há um anel de fibrose, portanto não tem distensibilidade e faz com que o lúmen da uretra seja aquele e não aumenta mais. Portanto, se nós fizermos um exame de imagem, o que nós vamos ver é até à obstrução, nós vamos ter uma dilatação do tubo, depois temos o estreitamento provocado pela obstrução e depois temos o resto do lumen sempre com o mesmo calibre. Olhando por uma orofluxometria, se o calibre daquela uretra em algum dos pontos, proximal ou distal, é indiferente, restringir o fluxo a uma taxa, por exemplo, de 10 ml por segundo, a bexiga pode ter a maior força de sempre, a pessoa pode ajudar com a barriga, pode fazer o pepino, que a taxa de fluxo nunca vai subir dos 10 ml por segundo porque há uma constrição que reduz o lumen e é fixa. Pronto. Então, normalmente, o que é que nós vemos? Uma curva plana que é muito típica, ou seja, sobe até à taxa máxima que aquele lumen vai permitir, ou seja, a estenose, e depois é plana, sempre completamente plana, muito regular habitualmente, e acaba. Pronto. A obstrução compressiva é aquilo que eu vos falei, é normalmente a consequência da HBP, que é a hiperplasia benigna da próstata. Temos também uma curva aplanada, mas normalmente é assimétrica. Portanto, a porção inicial é maior e depois há uma cauda descendente que declina lentamente, porque a próstata mantém propriedades elásticas e não restringe como uma estenose. Muito parecido com o comportamento de uma obstrução compressiva é quando o detrusor é fraco, ou seja, quando há hipoatividade, que é muito frequente nos idosos, pode acontecer também nos homens e é muito frequente nas mulheres. Então há flutuações na concentração do detrusor, ele tem uma contração, desculpem, subeficaz e pouco sustentada, há a utilização de esforço abdominal, depois há também aqui a importância da atividade do esfíncter, né, pode ser ou não intermitente, vão sempre resultar em padrões de fluxo muito mais complexos. Portanto, quais são as recomendações
Então, recomenda-se sempre que seja perguntado ao doente se quer urinar na posição de pé ou sentado, permitir que urine como preferir, e tentar minimizar todo tipo de desconforto. Recomenda-se também que seja sempre questionado ao doente ou questionado ao doente, verificado pelos diários miccionais do doente, no sentido de percebermos a representatividade daquela micção, não é? Que nos propomos a avaliar, ela tem que ser representativa. Deve ser sempre reportado no relatório qual é a posição que o doente adotou para urinar. E podemos ter sempre que considerar repetir o exame caso o doente reporte que não é representativo, ou então nós achemos que os resultados são discrepantes com o que já conhecemos do doente. Pronto. Estas são as questões técnicas, as recomendações técnicas recomendadas, portanto, a sensibilidade, o intervalo de valores que deve haver na amostragem do canal é entre 0 e 50 ml para o canal do que é máximo, no volume deve ir de 0 a 1000, o tempo de máximo da constante deve ser 0,75 segundos e a precisão, eu escrevi aqui em inglês accuracy, porque precisão não é exatamente accuracy, e eu nunca consigo traduzir direito para explicar aquilo que eu quero dizer. É de mais ou menos 5% em relação à escala completa do que estamos a ver. Pronto, isto são as recomendações que os equipamentos têm que ter. Imaginem que vocês vão trabalhar para um sítio e vão fazer consultoria de um equipamento, ou então vão escolher um equipamento novo, têm que ter isto em consideração. Os urodinâmicos invasivos, que é o que vamos falar agora, eles não devem ser realizados sem uma indicação clara e sem estar previamente identificada a questão urodinâmica. Qualquer investigação urodinâmica, para ser boa, deve ser realizada de forma interativa com o doente. O doente tem que estar consciente e orientado, deve ser instruído, deve ser explicado como é que é o exame. Aliás, ontem falávamos de que o doente está em exame a partir do momento que entra na porta. E a primeira coisa que nós dizemos ao doente, depois de lhe dizer bom dia ou boa tarde, é o nosso nome. O doente tem direito de saber com quem vai fazer o exame e vocês têm que estabelecer esta relação de proximidade com o doente. É uma relação de proximidade, é uma questão de respeito, porque do outro lado está um ser humano. Portanto, agora ainda mais, porque nós estamos todos enfateados com máscaras, o doente não tem possibilidade de nos avaliar e está em situação de fragilidade, está em análise, tem um problema de saúde, está numa situação de fragilidade perante nós, que temos o poder e que a nossa atuação vai definir uma questão importante da sua vida, que tem a ver com a qualidade de vida e com a saúde. Portanto, o doente chega, cumprimenta a sua doente, bom dia, o meu nome é Ana e sou eu que lhe vou fazer o exame hoje, dependendo do exame. Pronto. E devemos de explicar o exame. Muitas das vezes os doentes, quando vêm realizar exames, sabem a que órgão vêm fazer o exame ou por que motivo vêm fazer o exame, outras vezes nem isso, mas a maior parte das vezes não sabem exatamente como é que é o exame. É claro que quando recebem as marcações, eles recebem, pelo menos na minha área, um folheto explicativo que vai anexo à convocatória, não é, que é enviado pelas nossas secretárias, que explica sucintamente o exame, mas muitas das vezes isso não é suficiente, muitas vezes até assusta o doente porque é uma descrição de um exame invasivo, por mais que tu tentes escrever aquilo de uma forma tranquila, que não pareça muito difícil, há obrigatoriedades legais que não podem deixar de estar escritas, como o facto do doente ter que lhe ser inserido 2 catéteres. Nós não podemos, num folheto explicativo, vêm muito pouco informados. Então, é a nossa obrigação explicar o exame. Pronto, quando estamos a conversar com o doente a avaliar a história clínica, dá tempo perfeitamente para fazer isso. Portanto, nós temos que instruir o doente em relação a como é que o exame vai ser realizado, mas sobretudo qual é o papel dele no exame. Ele tem que saber que tem um papel muito importante e que nos vai ter que reportar determinadas sensações, porque são estudos funcionais, não é? Em que nós avaliamos partes sensitivas e motoras do sistema nervoso autónomo, não é? Do comportamento de um órgão efetor, que é a bexiga. A parte motora é facilmente objetivada, mas a sensitiva não. Portanto, nós vamos ter que estar sempre continuamente a observar todos os sinais, quer os sinais analíticos que recolhemos, quer os sinais que o doente vai transmitindo com a sua postura corporal, seja o que for. Tudo isso deve ser apontado, notificado, porque há determinadas questões que têm mesmo relação com a patologia, e isto tudo a par da avaliação contínua, quer a quantitativa, quer a qualitativa, da plausibilidade de todos os sinais que vamos recolhendo. Evidente que os artefactos têm que ser evitados, qualquer artefacto que possa ocorrer deve ser sempre corrigido de imediato,
nós vamos ter sempre artefactos em exames. Há artefactos que são externos e outros são internos. Há artefactos que estão inerentes ao doente, não é? Os internos, e que muitas das vezes são mais difíceis de corrigir. Todos os artefactos que nós temos poder de corrigir, né, artefactos externos, devem ser corrigidos de imediato. Nós devemos evitar sempre a correção de artefactos posterior à aquisição do exame. Existem alguns que só podem ser corrigidos posteriormente, mas a maioria deve ser corrigido na hora, porque nós podemos estar a induzir-nos em erro mais tarde, a falsear os resultados. Pronto, é isto. Atualmente, apenas nos estudos ambulatórios, não é, é que somos obrigados a proceder às correções dos artefactos posteriores aplicado, e existem normas e protocolos para isso, para todos os testes. A qualidade e o controle de qualidade, que tem que estar sempre presente no teste, mesmo antes de iniciarmos a gravação, ela reside em algumas questões, que é o reconhecimento dos padrões. Nós temos que reconhecer os padrões de normalidade e os padrões que estão relacionados com artefactos estão mais que estabelecidos, e também reconhecer os padrões dos testes de controle de qualidade. Temos que ter sempre presente, por exemplo, da pressão basal de um doente, tendo em conta o seu índice de massa corporal e a sua posição. Temos que ter sempre presente e estudar antes toda a informação que possa ser útil pré-teste, e todas as outras fontes de informação que estão na clínica e em exames prévios que o doente pode ter feito, que nos vão ajudar a formular a questão aerodinâmica para podermos conduzir bem o exame. Portanto, temos que ter uma boa preparação para podermos assegurar que, quer por um lado, as respostas delas são apropriadas à questão aerodinâmica, e elas têm que ser obtidas antes do estudo terminar. Portanto, nós temos que ser capazes, no fim do exame, de responder a todas as questões que nos propusermos, ou então ser claros a dizer que este não é o exame capaz de responder à questão que está subjacente ao doente. Mas, se houver uma questão urodinâmica elaborada, ela tem que ser sempre respondida. E também as modificações necessárias, adições de testes, repetições de medições, vão ser sempre realizadas com o objetivo de obter mais informação para cumprirmos a premissa A, que é obter a resposta. A prática efetiva da urodinâmica requer, e isto é que é uma exigência muito grande para vocês quando vão para a estágio, é a compreensão teórica e física subjacente. Não deixem de querer isso, não deixem de estudar todos os testes que fazem, todos os exames que vocês estão habilitados a fazer. Uma das maiores queixas que nós recebemos do Erasmus é precisamente essa. Por exemplo, eu não estou com muita informação neste momento sobre as notas de Erasmus, acho que está a correr bem na Finlândia e assim, mas a primeira vez que nós tivemos fisiologia clínica a ir para Erasmus, para o King's College, foi mesmo muito, muito complicado, porque a discrepância da formação de base a este nível, da compreensão teórica e física e da bioeletrónica e de filtros, tudo e mais alguma coisa que está subjacente aos nossos exames, era mesmo muito, muito diminuta, era muito parca, as notas foram péssimas, foi preciso a professora Diana chorar ao telefone quase para os alunos não reprovarem. E é mesmo muito mau, sendo que as médias do King's eram sempre à volta do 16, 17, alunos até com notas mais brilhantes, e quase todo o corpo do King's, não é? Todos os funcionários, todos os técnicos são da escola, a nacionalidade com o maior número de profissionais é portuguesa e é da nossa escola, porque sempre foram muito bem sucedidos, e isto foi muito complicado. Vocês têm que perceber que, pronto, com esta junção há coisas que se perdem, mas também parte da vossa iniciativa aplicarem-se, e eu acho que o facto de vocês se dispersarem por muitas áreas, e muitos de vocês, se calhar, acabam por ter mais afinidade com a cardiopneumologia, porque a formação de neuro saiu um bocadinho prejudicada, e eu acho que não chega para fomentar a curiosidade, porque eu sou suspeita, mas claramente é a área mais interessante de todas, não existe mais interessante que o sistema nervoso, por ser tão difícil de compreender, por ser tão surpreendente. Não surge nada de novo nas outras áreas, e a neurociências evolui galopantemente a cada mês que passa, há coisas novas a aprender. Portanto, é a área mais estimulante para se estudar. E eu trabalho porque tenho que receber um ordenado ao fim do mês, mas
Se me perguntassem o que é que eu queria fazer quando fosse grande, era estudar para sempre. E às vezes não vejo isso nos alunos, esse mesmo entusiasmo. Portanto, pratiquem esse entusiasmo. Voltando aqui ao tema. Temos que ter muita experiência prática com equipamento aerodinâmico e todos os procedimentos, é isso que vocês, sobretudo, adquirem mais no estágio, é esta curva de aprendizagem prática. Compreender como garantir todo o controle de qualidade de todos os sinais, portanto, isso são técnicas que já estão estabelecidas e protocoladas, e evidente que há truques e dicas e tips, não é? Mas existem muitas que já estão protocoladas. Claro que eu, quando vejo um artefacto, eu sei exatamente o que fazer para o corrigir, são muitos anos, não é? Eu consigo identificar. Ir novamente, fazer novamente a calibração, não, não. Estão a perceber? Inicialmente vocês vão ter que fazer assim, mas rapidamente também vão nos artefactos que são mais frequentes, vão conseguir também chegar à fonte e ir diretamente à resolução do problema. E têm que ter uma coisa que é isto que vocês têm que praticar mesmo muito. Façam grupos de trabalho entre vocês, se a faculdade não for suficiente, que é análise crítica dos resultados. Peçam nos estágios casos clínicos para discutir. Sejam proativos neste sentido, vocês têm uma lacuna muito grande no raciocínio clínico. Uns terão mais que outros, porque há pessoas que de forma inata têm mais jeito, mas a grande maioria tem uma lacuna imensa, porque não há tempo, vocês são uma turma muito grande, nós estamos habituados a aulas teórico-práticas com 8 alunos, não é? E as PLs, pronto, não é? Eram o que às vezes vocês dizem, isso não eram aulas, eram explicações. Pois, era um bocadinho, então dava tempo para discutirmos casos, trazermos casos do hospital, vocês praticavam imenso, iam fora de horas praticar para a escola, para os equipamentos, não é? Por acaso que eles estão sempre a variar. Mas havia tempo para tudo isto. Hoje em dia não, porque vocês têm que se dispersar por muitas áreas. Eu sei que é muito exigente, mas vocês também têm que ser exigentes. Porque vocês vão lidar com a saúde das pessoas, vocês vão ter uma implicação direta na qualidade de vida das pessoas. Portanto, o controle da qualidade das medições urodinâmicas deve ser abordado de forma holística e devem ser usados diferentes tipos de níveis de controle de qualidade e plausibilidade, físico e técnico, nível biomecânico e o clínico fisiopatológico, não é? A urodinâmica invasiva não deve ser realizada sem indicações precisas, ou seja, perguntas urodinâmicas devem estar bem definidas e devem ser respondidas pelos resultados de estudos urodinâmicos. Isto é o que vocês não podem esquecer e que têm que saber, é o resumo desta primeira parte. A medição do flow rate, taxa de fluxo máximo, durante o estudo de pressão-fluxo. No fundo, isto é um estudo PQ. Fluxo, que é em que nós vamos avaliar o esvaziamento. Normalmente não existe um atraso que seja possível medir mensurável entre o sinal de pressão intravesical e o fluxo real no FRCZ. Ou seja, não existe latência, há um relaxamento de esfíncteres, contração de trus, a emissão ocorre. Contudo, espera-se um atraso significativo para a medição do flow rate, não é? Porque ele vai ser medido extracorporalmente, então nós temos que esperar que a urina seja eliminada, não é? E capaz de ser medida, isto passam uns segundos, não é? Mas na realidade a abertura, não é? A ocorrência da micção, ela é ou deverá ser instantânea num indivíduo normal, a nossa medição não. Este atraso vai variar consoante a anatomia do indivíduo, a patologia, o próprio flow rate e o setup que nós temos de medição. Portanto, também há alguns tipos, aqui algumas dicas para nós montarmos o setup de forma a minimizar este atraso na medição. A nossa compreensão dinâmica das reais mudanças do flow rate é ainda muito limitada. E a lenta da maioria dos urofluxómetros, né, na aquisição e transformação de sinal analógico ou digital, ela pode não ser a suficiente para corresponder a esta dinâmica de sinal de pressão, que é muito mais rápido. No entanto, os valores normativos já contam com este atraso. Porque a duração real do início da micção a partir do momento em que há o reflexo miccional varia entre os 0,5 a 2 segundos, mas não é isto que nós vamos medir, nós vamos medir uma velocidade um bocadinho maior, um atraso um bocadinho maior. Portanto, o tempo entre o encerramento uretral e o fim de qualquer registro de fluxo pode ser muito mais longo, particularmente na obstrução prostática e no derivado terminal, do que entre a abertura da uretra e o início de sinal de taxa de fluxo, ou seja, o inverso é sempre mais lento. Em média, o fluxo máximo registado durante os estudos de pressão-fluxo é menor do que o fluxo livre, porque nós temos alguns entraves aqui, nós temos um catéter colocado na uretra. Na mulher, isto é muito mais perceptível.
tem a ver com a dinâmica de fluidos, voltamos à física básica. Temos um tubo, colocamos lá dentro um fio, passa líquido no tubo. Este fio vai ocupar espaço, então vai fazer com que haja uma resistência na dinâmica de fluidos. Mas para o mesmo volume que passa no tubo, para o mesmo fio dentro do tubo, para a mesma espessura, ou seja, para a mesma obstrução, se nós aumentarmos a dimensão do tubo, dissipa-se a resistência com a distância. Portanto, é mais frequente haver uma influência negativa, portanto, um decréscimo do flow rate na mulher do que no homem, porque a uretra masculina é mais comprida e pela lei básica da dinâmica de fluidos, a resistência vai se dissipar com a distância. Pronto. Foi clara? Espero que sim. Pronto, é isto. A medição do flow rate durante o PQ, então, indica causas mais complexas, não é? De obstrução. Muitas das vezes há algumas alterações que podem ser psicogénicas, uma pessoa não conseguir urinar, por exemplo, haver uma inibição social, mas também existem as questões fisiológicas, que é aquilo que nos propomos a medir. Então, recomenda-se que haja uma estritação no que respeita ao zero da pressão atmosférica e à altura de referência. Vamos agora falar do início do exame. Porque só desta forma os resultados eles podem ser comparados entre doentes e entre centros. Se eu fizer um exame no Peru, ele tem que ter a mesma validade no Peru e aqui a pressão lá atmosférica é diferente. Portanto, zerar a pressão, a altura de referência são conceitos que são muitas vezes confundidos em urodinâmica. Portanto, nós não vamos zerar o doente, nós vamos zerar a atmosfera, tendo os nossos transdutores, que vão medir o sinal, alinhados com o ponto de referência, que vocês vão ver mais tarde, é o bordo superior da sínfise pública. Pronto. O que nós vamos fazer no fundo é dizer que a pressão que circunda o doente é zero, a pressão atmosférica. Então nós vamos ter as pressões reais do doente. Senão o que nós vamos medir é a pressão do doente, né? Da pressão, supostamente, não é um peso, mas mais a pressão da atmosfera que o circunda. A altura de referência definida, então, o bordo superior da sínfise pública, que é a altura em que nós alinhamos os transdutores, para que todos eles que estão paralelos tenham o mesmo componente hidrostático, está bem? Argumenta-se frequentemente que não faz a diferença para o parâmetro mais relevante do PDET se o mesmo erro for introduzido em PIVES e PIEVS, ou seja, se vocês calibrarem mal ambos, não vão ter uma alteração na pressão dos detrusores. Se vocês calibrarem mal, quer o catéter vesical, quer o catéter abdominal, como nós vamos fazer uma subtração, o erro cancela-se a si mesmo, por isso não há muito problema. No entanto, pode ter influência em outros parâmetros, por isso esta regra básica de alinhar a altura correta tem que ser mantida durante todo o exame, o que significa que se o doente se movimentar, se nós alterarmos a posição do doente, temos que alterar também a posição dos transdutores, ou o doente em relação aos transdutores, de forma a que mantenhamos esta premissa de os transdutores estarem alinhados ao bordo superior da sínfise pública. Portanto, as técnicas urodinâmicas elas foram desenvolvidas tendo em conta a utilização de transdutores de pressão, vocês também usam transdutores de pressão na perfusão cardíaca e são idênticos, às vezes já há sítios que usam a mesma marca. Portanto, os que eu uso no hospital também são usados pela cardiologia em alguns sítios, por isso, e permitem maior facilidade, conformidade com os padrões de zero à altura da referência. Portanto, eles estão localizados próximo. Os transdutores de pressão são localizados no próprio catéter. Nós temos transdutores que podem ser externos ou então internos. Nós utilizamos os externos porque são os de referência, mas existem catéteres tipo que têm o transdutor na ponta, que são os microtip, e eles tornam-se populares porque teoricamente parece que são mais precisos, porque o doente pode se movimentar à vontade, que o transdutor vai estar sempre no local de medida e não fora. E se for um transdutor externo, tu tens que, como eu disse anteriormente, alinhar o transdutor sempre que o doente adota outra posição. No entanto, é muito difícil de calibrar, ter a certeza que os dois transdutores estão paralelos, o abdominal e o vesical, e as guidelines dos valores normativos não são para este tipo de catéteres, são para os catéteres que nós utilizamos habitualmente, são colunas contínuas de água, tal como a gastro. No entanto, são úteis, por exemplo, para estudos ambulatórios, que é o que eu uso.
Às vezes uso os microtipos, outras vezes uso uns que são com balão de ar, que também uso só para os ambulatórios. Mas há zonas do mundo em que usam muitos só os de ar, os microtipos, no entanto, eles agora já são descartáveis, antigamente não eram. Mas são muito mais caros e também partem com facilidade, pronto, varia com o local do globo que estamos a falar, mas não são os recomendados pelas guidelines. Professora, desculpa, então nós usamos os externos, os transdutores. Usamos os externos, sim. Embora vocês tenham que ter noção que existem estes com internos, e vocês vão vê-los no hospital, mas as guidelines, os valores normativos são todos para os externos e todos os princípios estabelecidos na urodinâmica são pelos externos, então nós usamos, pronto, o que a maior parte das pessoas no mundo usa. Há quem use os de ar, porque aparentemente são mais fáceis de calibrar, mas é assim, são muito mais desconfortáveis para o doente e depois não podes usar valores normativos porque eles não são compatíveis. Há já estudos, muitos estudos que, por exemplo, fazem o exame ao doente com os dois catéteres em simultâneo e não é reprodutível. Claro que as empresas que vendem estes catéteres também patrocinaram estudos e dizem que são bastante bons, ou seja, não sendo reprodutíveis, são muito aproximados. Pois isso temos que fazer sempre uma análise crítica e perceber de onde vem o artigo, não é? Porque os artigos são o que são. Eu não sei se vocês viram, mas há pouco tempo saiu um artigo de uns gajos, de uns matemáticos, tipo, a mandar toda a gente abaixo na área das ciências e da saúde, porque a maior parte dos artigos que nós lemos, epá, são mesmo muito falíveis e a estatística é né, na área médica, por exemplo, não tem formação de base na área da estatística ou não percebe mesmo nada de estatística e então não consegue ter uma avaliação crítica dos artigos. O que é uma falha muito grave, por isso eu acho que vocês devem investir nisso também, quando estão a estudar artigos, vocês vão ter um projeto para fazer, para perceber isso, porque não é possível trabalhar na área da saúde sem saber estatística, porque não é possível ler artigos sem conseguir compreender. Portanto, vocês quando vão ler um artigo, eu não sei como é que vocês fazem, mas os artigos leem-se assim. O título tem que identificar a população, a pergunta pico, a população em estudo, tudo, onde é que foi feito, não sei o quê. Se o título for muito mau, vocês já começam a desconfiar. Depois devem ler sumariamente, de cima, muito rápido, o abstract, só para perceberem se corresponde, né, se é na população-alvo que vocês querem, na patologia que querem, pronto, só para perceberem se encaixa naquilo que vocês querem ler. E a próxima secção a ler são os métodos. E é nos métodos que vocês decidem se aquele artigo é para ler ou não. Porque é os métodos que te dizem se aquilo é válido, se tem alguma validade, plausibilidade ou não. Se estiver uma metodologia de estudo bem feita, se te indicarem as coisas, porque depois às vezes vocês vão ler métodos, são muito omissos, não vos dizem muito bem como é que foi selecionada a amostra, não vos dizem que testes é que foram utilizados, não explicam muito bem como é que foram rejeitados os critérios de exclusão, e tu começas a perceber, ok, isto aqui está-se a mascarar aqui muita coisa, isto se calhar. Percebem? Depois, se calhar é melhor procurar outro artigo na mesma área para perceber exatamente porque tu escreves o que tu quiseres num artigo, não é? Se os teus pares que vão rever aceitarem, tu podes escrever a maior barbaridade sempre. Dou-vos um exemplo básico. Há uns anos atrás foi feito um trabalho, dois trabalhos que eu vos dou o exemplo. Um deles toda a gente conhece, que é o link entre a VASP, a vacina do sarampo e o autismo. Toda a gente já ouviu falar disto. Não é? Há aquele mito de que as vacinas provocam o autismo. Porquê? Porque eles fizeram um trabalho, pegaram na população infantil que tinha sido vacinada e foram ver quanta dessa população tinha autismo e não fizeram sequer a exclusão de fatores de confundimento, ou seja, o que for. Então, claro, a maior parte das crianças, acho que é 97% das crianças, tinha sido vacinada e das crianças que tinham autismo, tinha sido vacinada. Estão a perceber? E depois fizeram a relação, e claro, existia uma relação estatisticamente significativa porque eles colheram logo mal a amostra, o projeto estava mal desde sempre e aquilo foi publicado. É claro que depois houve um problema muito grave, a revista foi penalizada cientificamente, pagou uma multa gravíssima porque o que fez foi muito grave, porque muitas crianças contraíram depois o sarampo por não serem vacinadas e morreram, porque o sarampo mata, por causa daquele artigo. Ainda hoje em França, que é um dos países onde há mais resistência à vacinação, há este mito que perdura. E aqueles autores, não sei se vocês tinham noção, mas foram banidos, não podem publicar nunca mais na vida, nem como coautor, o que quer que seja, porque o que eles fizeram foi extremamente grave, ou seja, eles podem não ter tido a intenção, mas a repercussão daquele artigo foi há 20 anos e continua hoje a causar estragos, percebem? Estragos na saúde pública.
É gravíssimo. E o outro artigo era a relação entre o consumo do café e o tabaco, e o cancro do pulmão. Porquê? Porque aqui não foram feitos, quando tu estás a estudar a relação entre hábitos e uma patologia, tem que se fazer sempre a exclusão de fatores de confundimento, quando se faz testes de correlação. Pronto, seja um coeficiente de Pearson, ou seja o que for, tem que se fazer sempre a exclusão de fatores de confundimento. Por exemplo, estás a estudar uma merda qualquer, a hipertensão, tem um dos fatores de confundimento, pode ser a obesidade, ou uma coisa qualquer. Tens que fazer todos os fatores de confundimento, tens que perceber se tem influência e testar tudo direitinho. E eles não fizeram nada disso. Então, claro que a maior parte das pessoas que fuma tem hábito de tomar café, certo? Há muito aquela coisa do café e um cigarro, não é? Então, eles não excluíram este fator de confundimento, que era o facto da pessoa que consome café também fumar, ou vice-versa. Então, o artigo foi publicado em que o consumo de café, nas pessoas que consumiam café, havia uma prevalência do cancro do pulmão. Naturalmente que não teve a mesma repercussão que teve a do sarampo, porque é diferente, porque tem a ver com o hábito do adulto e as pessoas estão fartas de saber que fumar provoca cancro e não é por isso que deixam de fumar, porque também não iam deixar de tomar café. Não tem uma implicação tão séria. Mas os autores também foram penalizados, não tanto como os anteriores, mas foram. Pronto, só para vocês terem noção. Pronto, perdi-me aqui um bocado de tempo com isto, mas pronto, também é importante. Resumindo, a cistometria ICS standard é realizada com catéteres fluid filled, portanto preenchidos por água, com transdutores externos. Respondo à pergunta da colega que fez agora. Que são elevados e alinhados ao nível do bordo superior da síntese pública, portanto, nosso nível de referência anatómico. E todos os laboratórios de urodinâmicas devem assegurar que os equipamentos, incluindo catetas, transdutor, preenchem todos os requisitos que estão explicitados nas guidelines. Devem verificar com regularidade a performance dos sistemas, ou seja, calibrar, testar a calibração. Hoje em dia, a maior parte dos equipamentos são autocalibráveis, mas essa autocalibração deve ser verificada. Portanto, já não é necessário fazer as calibrações de acordo com a recomendação da ICS, porque há mesmo, eles até têm vídeos a explicar como é que se calibra os catéteres, os transdutores, tudo, porque nós devemos, agora as novas guidelines dizem que nós devemos de calibrar de acordo com a recomendação do fabricante e praticamente só há um fabricante, existem dois, mas um praticamente não vende, portanto é a Labori neste momento o grande fabricante, e os equipamentos são autocalibráveis. O que nós podemos fazer é verificar essa calibração e se houver algum problema não é calibrável, ou seja, é mesmo problema de base, tem que ser a marca a resolver, porque eles são autocalibráveis. Se essa autocalibração falha, há uma falha substancial no equipamento e isso tem que ser objeto de verificação pela fábrica. Em relação a catéteres, deixem-me só ver aqui as horas, ok? Em relação a catéteres, a comparação entre doentes e estudos aerodinâmicos realizados com diferentes centros seria facilitada se nós usássemos sempre os mesmos catéteres e as mesmas guidelines. Por exemplo, nós não podemos comparar muitas das vezes os nossos exames com muitos centros em Espanha porque eles têm regras próprias e não seguem determinadas guidelines. Eles, por exemplo, fazem zero ao doente, mas em Portugal também há isso. Vocês vão ver que há muito má prática por aí fora. Não quero falar disso agora, porque deixa-me triste. Para a medição da pressão intravesical, para o enchimento da bexiga, o catéter standard em urodinâmica de rotina é um catéter transuretral de duplo lumen, ou seja, um lumen para medir pressão e um lumen para encher a bexiga artificialmente. Devem ser o quanto mais fino possível, portanto, idealmente nós devíamos fazer aerodinâmicos sempre com um catéter de 5 ou 6 French. Na realidade não é isso que acontece, porque é muito difícil e porque nos limita a velocidade de enchimento, pela mesma questão básica da dinâmica de fluidos, não é? Eu não consigo, por mais que eu aumente a velocidade de enchimento, se o lumen tiver um determinado calibre, não vai nunca passar da velocidade máxima que o seu calibre permite. Portanto, o ideal é 8, 9, não é? Para ser fazível, não é? Mas em termos de interferência no exame, não é? Clinicamente, o ideal seria menos que isso. Nas crianças usamos sempre 6. No homem também não conseguimos usar muito menos que 8, 9, porque os catéteres de aerodinâmica são muito finos e se encontram um obstáculo, eles têm tendência a dobrar e, portanto, quanto mais finos, mais difícil de colocar. Pronto, então esta limitação tem a ver com a facilidade prática, porque o que nós queremos é ele tem que ser quanto mais pequeno possível, mas grande o suficiente para evitar o amortecimento, que nós adoravante vamos utilizar sempre o termo dumping, porque amortecimento é uma tradução que não é bem literal, não existe bem tradução para dumping. Para atingir a taxa de enchimento desejada, utilizamos bombas de infusão standard
e idealmente elas têm rolos que rolam e fazem a perfusão, não é hidráulica como a de gastro, é com perfusão. Idealmente são 8 rolos, para ser mais precisa. A que nós temos é muito precisa e tem 6 rolos, mas porque tem o local onde fica pendurado a garrafa de soro, na verdade não é um suporte, mas sim também uma balança, portanto nós temos dupla verificação. Um catéter de 6 French, que seria o ideal, não é? Ele pode limitar a taxa de infusão, era o que eu estava a dizer, ela nunca ultrapassa os 30 ml por minuto. Por isso é que nós usamos normalmente 8, 9, que é para conseguir chegar aos 50 ml por minuto. Mas nas crianças usamos o de 6 e nunca passamos dos 20 ml por minuto. Podemos usar 2 tubos em separado, um para encher, outro para esvaziar. A ICS diz que tanto uma coisa como outra pode ser realizada, embora o recomendado é o duplo lumen. Eu considero menos conveniente o uso de 2 tubos, primeiro é mais invasivo, depois, quando se usam 2 tubos, o tubo de enchimento é sempre retirado antes da micção. O facto de nós estarmos a mexer no doente quando ele está a iniciar o reflexo de micção, não acho que seja muito fisiológico. E depois tem uma desvantagem, se eu quiser repetir o estudo, eu vou ter que recolocar o catéter, enquanto que se eu usar um catéter duplo lumen, que é o que eu uso, eu não tenho que fazer nada, o catéter já lá está, se eu tiver que repetir, posso repetir N vezes que não tenho que manipular o doente e, portanto, para ele será muito menos desconfortável e também causarei muito menos artefactos. Sim? Não. O uso de um catéter retal é então recomendado para medir a pressão intra-abdominal, que vai nos dar o PIERD, que é a sigla que nós vamos usar sempre. Há vários métodos de registro bem-sucedido para as pressões intra-abdominais. Normalmente o que nós devemos usar é um balão. Sim? Não. Um balão flácido, isento de ar, na ampola retal, portanto é um balão aberto. Vocês vão ver que os balões têm um cortezinho. Se não tiverem, há marcas que não têm, nós cortamos, porque não interessa ter um balão fechado e não é o recomendado. Então, nós como é que determinamos? Nós medimos PIVES e PIED de forma síncrona para obter por subtração o PIDET, que é através desta fórmula básica, não é? PIDET é igual a PIVES menos PIED. Então, o que é que o PIED nos permite? Porque a pergunta que surge sempre é: pois, mas estamos a estudar a bexiga, mas para que raio se mete um catéter no abdômen? Porque nós precisamos disso mesmo, de registar todas as alterações das pressões intra-abdominais que são perivesicais, não é? Circulam a bexiga, de forma a identificar o que é próprio da bexiga e o que é próprio de toda a cavidade. Portanto, acontece muitas vezes um troubleshootingzinho, que é os catéteres saírem, caírem, a ação da gravidade. Nós, para colocar os catéteres, utilizamos gel. Bom, nós fixamos os catéteres com adesivo, e a fixação dos catéteres, até a fixação das catéteres, a ICS tem guidelines para isso, tipo recomendações. Então, como não se podem mostrar agora, por causa da proteção de dados doentes, a ICS utilizou uma garrafa para imitar o homem e os 2 dedinhos ali daquela criatura para imitar a genitália feminina. Então, no homem, nós colocamos um adesivo que sustente o catéter e que prenda no corpo do pênis, na uretra pendular, de forma a não obstruir o meato, naturalmente. Portanto, a colocação do adesivo é sempre superior. E na mulher, é o mais próximo possível dos lábios. Eu nunca colo tão próximo como está ali, porque depois é doloroso, mas o mais próximo possível, está bem? Portanto, invasivos, eles devem ser realizados com o menor em termos de dimensão, né, de espessura, o menor no lumen possível de catéter. Há muito pouca, uma fraca evidência, vocês vão ter que trabalhar com isto da evidência em relação a da inferioridade, há uma fraca evidência da inferioridade do uso de 2 catéteres, não é? Um para medir pressões, outro para encher a bexiga. Portanto, esta alternativa é, como eu vos disse anteriormente, considerada aceitável. No entanto, não é recomendada. Mas se um centro utilizar, não é por isso que não está a fazer um ICS standard. A recomendação dos catéteres também está recomendada, a fixação dos catéteres também é recomendada que seja o mais adjacente possível ao meato ou ao ânus, não é? Portanto, qual é o catéter standard recomendado para a abdominal? É um fluid field aberto, ou seja, um balão perfurado, está bem? Um fluid field aberto ou um balão perfurado, que na prática, praticamente no mercado só existem os de balão perfurado. Pode ser colocado na vagina ou no estômago, caso o reto esteja encerrado cirurgicamente, pode acontecer. Imaginem que a pessoa teve um cancro, teve que encerrar cirurgicamente o reto, teve um cancro retal e tem um estoma. Um estoma é uma colostomia, não é? Um saquinho. Pronto.
podemos ter que usar isso. Na mulher, se tiver tudo bem com a vagina e nós não precisarmos de nenhuma investigação a nível vulvar, podemos utilizar aquele orifício que também é uma cavidade abdominal. Mas se tiver uma vagina muito curta, imaginem que fez uma esterectomia e está muito curta, também não é viável. Portanto, muitas das vezes tem que se usar mesmo o estoma, não é muito agradável e não mede as pressões tão bem, porque nós não conseguimos progredir tanto dentro da cavidade abdominal, estamos a colocar diretamente no intestino, mas pronto, é o chamado possível. A velocidade a que a bexiga é infundida durante a cistometria vai influenciar os resultados, ou seja, se eu infundir a uma velocidade muito rápida, eu não vou dar tempo à bexiga dela se acomodar, então é possível que haja pressão excessiva, anormal e que não é representativa daquele doente, porque sou eu que estou a infundir rapidamente, percebem? Ou seja, eu não estou a permitir dar tempo à bexiga de estender, ela está habituada a encher ao ritmo da produção da diurese. Vocês sabem quanto urina um rim? Claro que há uma variação, porque a libertação da hormona diurética não é igual a toda a gente, há uma variação ao longo do dia por causa do ritmo circadiano, há uma diferença entre homem e mulher em relação à biomassa, ao índice de massa corporal, mas vocês sabem quanta urina, em média, o ser humano produz por minuto? Têm ideia? 10 mililitros. 1 a 2 mililitros. É mesmo muito pouquinho. Nós vamos infundir a 50 mililitros por minuto, na maioria dos doentes. Na standardização de 2002, que eu vou-vos colocar depois no Moodle, também, foram definidos 2 níveis de enchimento e, portanto, e continuam desde aí. Não há nenhuma revisão da bibliografia, entretanto, percebem? Das standardizações. Que é a velocidade de enchimento fisiológica, que seria o peso corporal da criatura a dividir por 4. Portanto, imagina uma pessoa que pesasse 50 quilos, não é? E iríamos infundir a uma velocidade mesmo muito baixinha. Nunca mais saíamos dali. A velocidade de enchimento não fisiológica é a velocidade que é utilizada, é recomendada, que é 10% da capacidade máxima registada num diário miccional de 3 dias. Portanto, imaginem que a minha capacidade máxima foi 480 mililitros, encheríamos a 48 mililitros por minuto. Como é muito difícil nós termos diários miccionais, qual é a capacidade que nós definimos para o ser humano, mais ou menos? Claro que há ali uma diferença entre homem e mulher, mas pronto, grosso modo, é quanto? A capacidade que está mais ou menos postulada no ser humano. A máxima, no indivíduo saudável. Meio litro. Exatamente. Então, 10%, 50 mililitros por minuto, que é a velocidade normal. Claro que tu podes adequar e deves adequar ao doente. Um neurogénico nunca vamos infundir essa velocidade, porque não vamos estimular a bexiga dessa forma, podemos até provocar uma desautonomia, nós haveremos falar nisso mais à frente, que é isso. É risco de vida. E numa criança também não é? Porque a capacidade dela não é 500 mililitros por minuto, não é? Para calcular a capacidade da criança temos que fazer o cálculo pela idade. Então, muitos doentes nós vamos infundir a 20 mililitros por minuto ou até menor. Depois isto é caso a caso. Pronto, foi isto que eu acabei de vos dizer. Pronto, isto retirar diretamente das guidelines é typical voided volumes shall be used for the control of subsequent invasive studies. Ou seja, as micções, não é, do cotidiano do doente é que deveriam ser usadas para calcular qual a velocidade que vamos utilizar, não é? Portanto, um diário miccional serviria para isso, para tirar os 10% da capacidade máxima do indivíduo. Mas como muitas das vezes nós não temos o diário miccional prévio à aerodinâmica, temos que usar então esta extrapolação para o meio litro. Professora, desculpe, mas então, se for por aí, pelo diário miccional, nós estamos a fazer à partida com o doente, só vai à casa bem quando tiver mesmo a não aguentar. Não, porque tu vais fazer um diário miccional de 3 dias, não é? E ele vai ter volumes muito diferentes, porque umas vezes vai com mais vontade, outras vezes vai com menos, não é? Mas haverá uma que é a máxima daquelas todas, e tu usas essa, a máxima registada, que habitualmente é a primeira da manhã. Percebes? Nesses 3 dias haverá, né, vais ter um volume máximo, um mínimo e um médio. Isso são coisas básicas que tens tirado do diário. E tu pegas no máximo daquele doente para utilizar. Pronto, tão simples quanto isso. Claro que tu, se dissesses àquele doente especificamente, olha, tem que aguentar mais, ele se calhar aguentava mais que o que está a máxima do diário dele, mas não tem interesse nenhum. A gente quer é o cotidiano do doente. Percebes? Por isso é que estava escrito atrás, typical voidis, não é?
A gente diz ao doente, olha, vai urinar e a ponto, não estamos a dar indicações, ai, tenta aguentar o máximo que pode antes de ir, não, é vontade normal, o que significa que de manhã pode urinar 500 mililitros e a seguir ao almoço 100, pronto, é preciso ir à casa de banho, tu vais à casa de banho porque tens vontade, mas também vais à casa de banho por razões sociais, por exemplo, vais sair de casa, não tens muita vontade, mas se calhar fazes xixi antes de sair só para prevenir, essa é uma micção típica do teu cotidiano, não necessariamente associada a uma vontade forte, foi associada a uma necessidade social, é tão válida como as outras, percebes? Pronto, então o que determina a velocidade de enchimento? Os volumes atuais durante a cistometria podem ser diferentes dos registados na diurese, não é? Portanto, há essa variabilidade. Nós, às vezes o que nós temos é, por exemplo, tu tens uma doente que chega, um doente, independentemente do sexo, e urina, imagina, sei lá, 420 na loucura. E quando tu estás a fazer o exame, aos 300 ele diz que já não aguenta mais. Isto pode acontecer, ou seja, nós no urodinâmico nunca dizemos capacidade vesical, nós dizemos sempre capacidade sistométrica máxima, porque é a capacidade naquele exame, percebes? Não tem necessariamente que ser representativa uma representação exata do dia a dia, porque nós estamos a encher uma velocidade muito mais rápida, o doente tem um catéter, está sentado e está atento, não é? No dia a dia a gente enche a bexiga sem pensar nisso, não é? É diferente. Então, podemos ter essa situação de encher menos, como podemos ter a situação de encher muito mais. Então está descrito que pode ir até aos 25 acima da capacidade normal do doente, porque muitas das vezes o doente está ali e a gente diz, olha, quando tiver muito aflitinho, avisa, e a pessoa está ali, já está a fazer um teste, não é? Quer fazer tudo muito bem, está ali a suportar, e se calhar no dia-a-dia já tinha ido, percebes? Então há sempre aqui alguma variabilidade, que não influencia o diagnóstico, atenção, porque o diagnóstico é inteligível para um ser humano, portanto, não é? Nós conseguimos adaptar os resultados. E depois, temos que contar com outra coisa, que é, quando nós estamos a fazer o urodinâmico, nós estamos a encher a bexiga com um líquido artificialmente. Mas o rim não parou, não meteu férias, ele continua a ter diurese, e ela é variável doente para doente. Portanto, quando nós terminamos o exame e vamos fazer o nosso relatóriozinho muito bonito, nós nunca dizemos que a capacidade sistométrica máxima do indivíduo é o volume que eu infundi. Nós temos que, né, olhar para o que o doente urinou e o resíduo que lá fica, por isso nós temos que medir, porque a capacidade vesical, a capacidade sistométrica máxima real, é, na verdade, o volume urinado mais o resíduo, ou seja, era todo o volume, incluindo o que tu infundiste, mais o que o doente produziu por via normal, pela diurese, esse é que é o volume, ou seja, no fundo, a capacidade sistométrica máxima não é igual a volume infundido, mas sim é igual a volume pré-miccional. E o volume que está dentro da bexiga antes da micção é o volume que lá metemos mais o volume que o rim produziu. Portanto, quando a pessoa urina, imagina que tu meteste 400 mililitros e ele urina 380. Tu vais fazer um bladder scan e tem lá dentro 100, a capacidade é 480, porque é o volume urinado mais o resíduo. Fui clara? Sim. Boa. Pronto, e é isto, a correção retrospectiva do volume infundido e volume produzido pela diurese, pronto, que é isto aqui. O volume urinado durante o estudo de pressão-fluxo mais o resíduo, assumindo que há uma diurese constante. O fim de enchimento deve estar, então, diretamente relacionado com o strong but not uncomfortable need to void, ou seja, a pessoa não pode estar a sofrer, a não ser que dor seja um sintoma do doente, ele já o tenha por natureza, percebem? Mas não é para encher a bexiga até chegar aos ouvidos. É, ok, instruir o doente, vai sentir uma vontade forte, quando entender que é a sua capacidade máxima, que já não aguenta mais, não quer que fique a sofrer, nem que esteja a tentar superar, não há prémios para ninguém, avise, por favor. Portanto, a fase de enchimento é a fase que nós temos menos controle a este nível, no entanto, conseguimos controlar os parâmetros todos. A fase de esvaziamento, o doente não tem ou melhor, o doente não tem que participar no sentido de dizer nada do que sente ou deixa de sentir, só tem que urinar, mas tecnicamente é que temos menos controle porque nós não conseguimos controlar o doente a urinar, abandonamos a sala para dar privacidade ao doente e, portanto, a partir daí tudo de mal pode acontecer. Já aconteceu tudo, catetas que caem, doentes que agarram nos catetas, doentes que agarram no fluxómetro, doentes que urinam fora do fluxómetro, portanto, e tu não estás lá para conseguir a corrigir esses erros, mas é o preço a pagar, não é? Porque também não é fácil para o doente urinar com catetas enfiados em todo lado, num ambiente estranho, sabendo que está doente e precisa de um exame, e ainda ter um mirona ali a olhar para ele.
já não é fácil urinar com companhia para muita gente numa situação fisiológica, no shopping ou num sítio qualquer, numa casa de banho pública, quanto mais num exame. Pronto, em relação ao maior volume registado no diário miccional, este é o indicador, deveria de ser o indicador para o volume da máxima capacidade máxima do strong desire, ou seja, mais uma vez, a importância do diário miccional. Se tivesse um diário miccional, conseguias saber qual era a capacidade máxima e calcular a velocidade de enchimento. Também conseguias olhar para os volumes urinados do doente e ver se eles são representativos do seu dia-a-dia, porque tu tinhas todas as micções ao longo do dia, durante 3 dias consecutivos. E quando o doente diz, não aguento mais, tu conseguis perceber se isso é mais ou menos real, porque tu tens a micção com maior volume no diário. Normalmente seria no dia-a-dia o strong desire do doente, não é? Ou seja, se a pessoa está com uma vontade forte, é nessa altura que vai à casa de banho. Pronto. Recomenda-se que a pessoa que vai realizar a cistometria tenha acesso aos resultados do diário, o que nem sempre acontece, porque nem sempre os médicos pedem diário e pedem logo o exame, tu não tens capacidade para fazer a seleção dos doentes que têm ou não têm diário, não é? Portanto, isso não dá para fazer. Bem como os resultados da urofluxometria e resíduo pós-miccional. Aqui já consegues, porque como nós começamos o estudo invasivo sempre pela urofluxometria e avaliação de resíduo, isto aqui nós conseguimos colmatar. Portanto, a velocidade máxima sugerida é fisiológica, é standard, ou seja, é sugerido a velocidade não fisiológica é standardizada com base nos volumes típicos urinados no diário. E isto deve ser tido em conta para não termos velocidades de enchimento muito rápidas ou volumes muito grandes, porque senão nós vamos estar a criar falsos positivos ou negativos de determinadas patologias. Todos os parâmetros que são dependentes do volume vesical devem ser retificados para o somatório da diurese. O que é que eu quero dizer com isto? Há bocadinho expliquei que a capacidade máxima cistométrica não é o que é o volume infundido, mas sim o volume pré-miccional, portanto, volume urinado mais resíduo, certo? Mas isto também é válido para a sensação. Imaginem que um doente diz-vos que começa a sentir vontade de urinar e vocês estão a encher e encheram 100 mililitros. E o doente diz, eu já começo a sentir vontade. Pelas regras, se na vontade normal se sente entre os 150 e os 250 mililitros, se nós olhássemos para isto assim só, nós teríamos um doente com hipersensibilidade à distensão, ou seja, sentiu um bocadinho mais cedo que o que devia. No entanto, imaginem que depois de urinar, vocês encheram 400 e a pessoa urinou 500. Significa que ou já lá existia, ou com diurese, seja o que for, há ali 100 mililitros a mais. Esses 100 mililitros devem ser contabilizados também na sensibilidade e, portanto, a pessoa não sentiu aos 100, mas sim aos 200. E, portanto, já está dentro do normal. É muito importante terem atenção, perceber o raciocínio da fisiologia da micção e da diurese e estes princípios básicos da urodinâmica para perceber que basta nós interpretarmos isto mal para darmos um resultado como patológico ou normal. E isto depois tem implicações no tratamento. Recomenda-se ainda que o marcador permission to void, e os termos estão aqui em inglês porque vocês no software vão ver em inglês, por acaso não sei se o software de treino está em inglês ou português, mas no hospital está em inglês, porque a tradução fica muito estranha e as guidelines estão todas escritas em inglês e apesar de eu valorizar muito a língua portuguesa, no hospital é tudo em inglês, no software, porque acho que faz mais sentido. Portanto, recomenda sempre que se coloque o marcador de permission to void no gráfico para indicar o início real de pressão-fluxo, ou seja, eu paro o enchimento e inicio a fase de esvaziamento, eu dou essa indicação no software, mas a marca permission to void vai ativar no software a real início da micção, ou seja, ele só vai fazer as contas a partir daí. Por exemplo, os segundos que o doente demora a iniciar a micção vai ser contado a partir do permission to void e não quando eu digo voiding phase start. Percebem? E isto depois baralha imensas contas se vocês não tiverem atenção a este tipo de pormenores. E até isto está padronizado pela ICS e os fabricantes têm que respeitar, porque é para haver o maior número de centros uniformes, não é? Que as coisas sejam idênticas. Porque existe mesmo muita variabilidade ainda, muito menos agora, mas assim, até 2007, 2010 a variabilidade era assustadora e agora eu acho que já não há tanta variabilidade porque as marcas também já impõem determinadas coisas por imposição, porque existem mesmo guidelines da ICS para fabricantes.
o que existe ainda é muita má prática, isso, só a educação e as pessoas entenderem como é que isto se faz. Pronto. Velocidade então fisiológica, peso corporal dividido por 4, velocidade de enchimento não fisiológica que é utilizada é 10% do maior volume registado no diário nutricional. Depois as sensações que são obrigatórias de marcar, temos que fazer um intervalo, são first sensation, first desire, strong e a urgência. A pessoa pode ou não ter urgência, não é? Isto é uma marca adicional. Pronto, isto aqui é aquilo que eu já vos expliquei, não vale a pena estar a dizer. A posição do doente também já sabemos, sentado ou de pé mediante a fisiologia da pessoa e o hábito e a capacidade física. Portanto, os exames são sempre realizados na posição vertical, quer dizer que é sentado ou de pé. O standard nunca é feito deitado. O deitado pode ser utilizado em determinadas circunstâncias, por exemplo, neurogénicas, mas é sempre de evitar. Pronto, os requisitos para o equipamento, temos de ter pelo menos 3 canais, 2 para pressão e 1 para fluxo. Registamos sempre 3 pressões, pressão abdominal, pressão vesical e pressão de Truser, e o fluxo. Temos de ter sempre o visível gráfico de forma numérica, o volume infundido urinário tem que estar sempre lá, as pressões têm que ser transmitidas e o fluxo em tempo real. Temos que conseguir registar em tempo real também anotações. Depois isto tem a ver com a precisão e os intervalos de pressão de cada escala. Pronto, são questões de software. A frequência maior tem que ser mínima de 20 kHz para a AMG. Tem que ser possível calibrar tudo. A necessidade de calibrar transistores de pressão, fluxómetros e bombas de infusão pode não ser declarada. Pronto, hoje em dia a maior parte deles são autocalibráveis, tem que se respeitar as especificações do fabricante e tem que ser estudadas antes de trabalhar com o equipamento. Então, considera-se ainda que não deve ser rotina a repetição do teste para confirmação, e há muita revisão bibliográfica e muito trabalho neste sentido. E isto não, se o teste foi tecnicamente adequado e respondeu à questão clínica, nós não temos que repetir nada. Imaginem que há um artefacto, vocês acham que prejudica a interpretação, então repetem, ou simplesmente porque acham que não representa boas práticas, vocês podem, imaginem numa auditoria interna, podem ser chamados a atenção de terem sido menos cuidadosos, repetem, não é? Porque não está bonito. Repetem sempre que não há resposta, repetem porque há necessidade de fazer uma manobra de provocação para confirmar alguma coisa, mas se for tudo direito e responderem à questão, não há necessidade de repetir, nem mesmo para provocar o que quer que seja. Pronto, é isto que eu vos disse e pronto, a primeira parte da aula está, vamos fazer um intervalo, pode ser especificamente dos testes. Pronto, há coisas que eu já fui falando e então eu avanço, não se preocupem. Isto não está ativo, já está. Portanto, saber quais os sintomas do doente, temos que saber para estar habilitada a conduzir o exame, devem ser então convenientemente reproduzidos e objetivados durante o estudo, portanto, listinha dos testes não invasivos e dos testes invasivos. Estes dois de baixo, o urodinamograma intravenoso e o cistodinamograma, não se fazem, mas pronto, é só para vocês saberem, portanto, vocês só têm que se focar nos que estão em cima com o visto. Diários miccionais e tabelas de registro de frequência, o quadro de teste, a urofluxometria com ou sem avaliação ecográfica de resíduos, e depois nos invasivos, é todos aqueles que envolvam a colocação de catéteres ou sondas ou coisas. Portanto, avaliação pré-teste. O ideal é, como temos lá no hospital, uma equipa multidisciplinar qualificada, todos com formação ou qualificação ou certificação. A avaliação pré-urodinâmica, então temos que começar pela correta e cuidar da recolha da história clínica, exame físico, portanto, é extremamente importante esta pré-avaliação. Depois, os testes urodinâmicos, vocês podem aqui ver divididos entre simples e complexos. Nos simples, eu dividia os diários miccionais e os testes urodinâmicos não invasivos, mas sem ser de diário, não é? Separei os diários dos outros, porque efetivamente o diário é feito em casa, não é? Pelo doente, e os testes urodinâmicos invasivos, como estão aqui descritos, são feitos por nós, percebem? Pronto, fiz essa distinção para ser mais fácil para vocês. Depois,
útil em situações consecutivos. Portanto, isto é o que nós conseguimos retirar. Através do número de micções registadas, quando o doente está acordado, nós temos a frequência diurna, portanto, conseguimos avaliar se existe ou não polaquiúria, portanto, o normal em 24 horas, incluindo também a noite, são 8 micções, portanto, tudo que for superior a isto, temos a presença da polaquiúria. Noctúria é o número de micções durante o sono, ou seja, que são precedidas e sucedidas de sono, portanto, a primeira urina da manhã e a última da noite não contam para as contas da noctúria. A frequência de urina em 24 horas, a produção de urina em 24 horas, percebermos se existe uma poliúria, que é um aumento da produção de urina, que vai levar a um aumento da frequência, mas não para um sintoma urinário, mas porque se produz, não é? Uma pessoa, um adulto que produz entre 2,8 ou 3 litros ou superior a isto, a 2,83, tem uma situação de poliúria. Depois, claro, também tem que se ver o aporte, não é? Se a pessoa bebe água a mais, porque existe isto. Claro que muito menos frequente dos que bebem a menos. O volume de urina total noturno, porque existe também esta questão da poliúria noturna, quando, por exemplo, o volume urinado à noite é superior ao de dia. Volume máximo urinado, portanto, a micção maior. E depois podem acrescentar muitas coisas, pensos, não é? Proteções, frequência de episódios de incontinência, pronto, o que for. A frequência de episódios de urgência, líquidos ingeridos, depois pode ser padronizado. O PAT-teste é para... Sim? Qual era o valor que a pessoa tinha dito que é o normal para durante o dia? O número de frequência? É em 24 horas, não superior a 8, ou seja, até 8. A frequência das 24. Okay. Portanto, o PAT-teste só se aplica a doentes com incontinência, registra e quantifica as perdas urinárias durante um período definido de tempo. Portanto, para o homem não há um protocolo definido, nós usamos o de 24 horas, que achamos que é o que faz mais sentido. Portanto, existem vários, de 1 hora, 24, uma semana. O único que está padronizado pela ICF é o teste de 1 hora, que é este. E pode ser estendido por períodos sempre de 1 hora, sempre que acharmos que tem que ser repetido ou não é satisfatório. Portanto, olha, tão simples como um penso higiênico de incontinência, pesado previamente, depois é fornecido à doente, que deve encher a bexiga bebendo. Se não encher, tem que ir beber meio litro de água antes de iniciar o teste demora 1 hora, durante essa hora ela tem que caminhar, subir e descer escadas e depois tem nos últimos 30 minutos que executar uma série de exercícios, baixar e levantar-se 10 vezes, tossir 10 vezes, correr sem sair do lugar, não é? Apanhar um pequeno objeto do chão 5 vezes, não é? Fazer um movimento de apanhar o objeto, lavar as mãos em água fria, água fria a correr. Pronto, e depois, então, urina, nós normalmente fazemos sempre fluxometria, porque assim avaliamos tudo, o volume urinado e a perda. Portanto, todas as perdas iguais ou inferiores a 1 grama são consideradas erro. No homem, nas 24 horas, é as 4 gramas. Pronto, e é isto. Não é um teste muito simples, mas que dá uma indicação objetiva da gravidade da situação e por exemplo, no caso de mulher é obrigatório antes de ser operada, mas no caso do homem, imaginem que é um homem que fez uma prostatectomia radical, retirou a próstata porque tinha cancro e fica com uma incontinência iatrogénica, não é, decorrente da cirurgia, pronto, depois faz tratamentos e não sei o quê, de fisioterapia para recuperar, mas imaginem que é proposto cirurgia, há uma bateria de testes obrigatório, tem que fazer um urodinâmico, tem que ter um PAT-teste 24 horas e tem que ter uma cistoscopia. O urodinâmico vai ajudar a perceber se aquela bexiga é uma boa bexiga, se não há mais nada ali, se é uma bexiga complacente, se não tem hiperatividade, para percebermos como é que é o reservatório e se esvazia bem. E vai-nos ajudar a caracterizar a incontinência, porque nós fazemos os testes de provocação para ver a gravidade da situação. A cistoscopia vai permitir ver se a bexiga está bem, se não há lesões tumorais do urotélio da bexiga e tudo mais. E uma coisa muito importante, quando o cistoscópio, né, o endoscópio está na uretra antes do esfíncter, é pedido ao doente para contrair o ânus. Ao contrair o ânus, contrai os 2 esfíncteres, porque nós não conseguimos ter controlo isolado de um e de outro, e tem que se ver uma contração concêntrica, ou seja, se houver lesão esfincteriana, o tipo de cirurgia já é diferente. E o PAD-teste também é muito importante e é obrigatório. E o nosso cut value aqui, neste caso, é os 400 ml em 24 horas. Um doente que perca menos de 400 pode estar elegível para um tipo de cirurgia. Se perder mais de 400, está elegível apenas para outra. Pronto, então, os 3 testes vão definir se o dente tem condições para ser operado, ou seja, se tem um bom reservatório, se não há nada ali que possa impedir a cirurgia ou nos trazer um problema pós-cirurgia. Podem existir problemas, mas que a gente os consiga prever, não é?
e vão também permitir a seleção da cirurgia, perceber se ele é um candidato para os dois tipos de cirurgia disponíveis hoje em dia no mercado ou apenas a um, se há um deles que fica automaticamente excluído. Portanto, é um teste tão simples, chega a ser ridículo, é chato de fazer, mas tem uma importância muito grande porque é obrigatório pré-cirúrgico. Portanto, no homem, idealmente, eles também podem fazer a pesagem das suas proteções, não é? Tendo que depois fazer a subtração de uma proteção por usar. Mas o ideal é, não existe protocolo, mas o protocolo, protocolo definido pela ICS, percebem? Standardizado, uma guideline, uma recomendação internacional. Mas existem vários protocolos, não é? A serem usados. Aquilo que nós usamos é aquele que eu acho que é mais fiável, mas às vezes os doentes podem ter alguma dificuldade em fazer, então fazem esse do penso como as senhoras, só que têm que conservar ou pesam em casa, mas tens que ver se o doente tem capacidade para isso, ou então tem que os guardar hermeticamente para serem pesados no serviço. O ideal é o coletor do saco de urina. A gente dá um coletor ao doente que conecta a um saco. Imaginem, é um preservativo que em vez de ser fechado tem um tubinho, né, onde encaixa o saco da urina. Pronto, então as perdas vão para aí, sempre que ele quer urinar, desconecta e urina normalmente, depois volta a conectar. Pronto, mas às vezes os doentes, né, não conseguem colar aquilo no pênis, pronto, dramas da vida e pode ter que ser feito de outra forma. Idealmente fazemos sempre desta. Urofluxometria, já sabem, parte da avaliação inicial é simples, é não invasivo, é o débito em relação ao tempo e é o resultado, no fundo, da força do uterus em ultrapassar as resistências do esfíncter e da uretra. Depois, se alguma destas coisas estiver alterada, o resultado vai ser alterado. Portanto, usa-se para suportar diagnóstico de obstrução infravesical ou hipoatividade uterusa, que podem ser, a gente pode suspeitar destes diagnósticos através da história clínica, então pede-se um fluxo inicialmente, ou mesmo que se peça um estudo urodinâmico, o fluxo vai aparecer sempre previamente. E depois é ajuda com o resíduo miccional, é gold standard para muita coisa, e é o exame mais sumariamente prescrito na urologia por ser não invasivo e por permite follow-up dos doentes. Portanto, há doentes que fazem isto uma vez por ano, durante décadas. É sempre a primeira linha de investigação, permite fazer screening, ou seja, perceber quais os doentes que precisam de investigação mais especializada, por exemplo, um urodinâmico completo ou uma uretrografia. Serve, como disse, para o follow-up. E saber ainda que 60% dos casos de obstrução eles podem ser investigados exclusivamente com este teste e com a clínica, sem precisarmos de fazer mais nada. Para isso precisamos de um equipamento, né, um fluxómetro, normalmente o que nós usamos é este, um load cell, ou seja, imaginem que é uma balança, mede o peso, não é bem o peso, é a densidade, ele faz não é, vocês sabem que é o volume igual à massa a dividir, né? E então é assim que ele faz o cálculo. O volume de urina ele não é contínuo, no momento em que atinge o reservatório há uma falha, não é possível, ele seria contínuo à saída do meato, mas isso não conseguimos ter nenhum dispositivo que comece imediatamente a seguir ao meato, portanto nós temos que posicionar o fluxómetro o mais próximo ao doente, o mais próximo ao meato, portanto utilizamos filtros passo abaixo para ajudar e uma frequência de corte de 1 Hz. Portanto, imaginem que queremos calibrar, eles agora já são autocalibráveis, mas que se quisermos calibrar, nós às vezes fazemos verificação de calibração, não é? Nós definimos que o fluxómetro vazio, o volume é 0, não é? Por uma densidade de 1. Depois, imaginem, colocamos lá dentro um volume conhecido, específico, por exemplo, 300 ml, a uma velocidade constante de 15 ml por segundo. Para fazer isso a velocidade constante, ou estás muito treinado, ou então usam-se umas garrafas próprias de calibração. Artefactos de fluxo e volume. Podemos ter erros da densidade do líquido, significa o quê? Volumes de urina muito concentrados e volumes de urina muito menos concentrados vão ter o mesmo volume no fluxómetro, mas não é a mesma coisa, porque a densidade é diferente, ou seja, nós vamos ter, às vezes, xixis menores com um volume idêntico a um xixi maior, só porque há uma variação da densidade. Isto por causa da concepção do equipamento. Pronto. Por isso, imaginem que vocês estão, que é um doente que está a urinar, por exemplo, que tem contraste, a densidade é muito maior, portanto o volume vai ser menor, o volume real. Pronto, tem que se fazer ter estas noções, ou se faz o desconto, se conseguir aplicar a fórmula, ou então, porque a densidade tem que ser conhecida para se aplicar a fórmula, ou então ter noção, ter presente. Depois já há também o artefacto de aceleração, o artefacto de baixo fluxo, pronto, e o tempo de atraso, não é, que é inevitável entre a saída e o atingimento do fluxómetro, não é? Erros de densidade do líquido, então, o volume é calculado assumindo que a densidade de urina é aproximadamente de 1 grama por mililitro, não é? E é isto o exemplo que eu vos dei do contraste, ou então se o doente estiver particularmente desidratado, a taxa já não é a mesma.
Depois o artefacto de aceleração é o fluxo da urina tem então a aceleração que é registada como força por célula de carga, load cell, não é? A balança, e isso é indicado como uma mudança abrupta no volume ou um aumento breve logo no início do fluxo. Pronto, o tamanho deste efeito vai depender da quantidade e velocidade da urina que atinge o fluxómetro, não é? Pronto, e o movimento resultante do líquido no reservatório e, pronto, e depois nos filtros, não é? Em toda a programação do equipamento. O artefacto de baixo fluxo é medido e integrado para dar o volume. A interação é sensível a pequenas compensações, não é, na entrada, que são equivalentes ao fluxo baixo, mas sempre constante no dispositivo. E essas pequenas compensações de entrada, elas devem ser identificadas e rejeitadas. É fácil de identificar. O tempo de atraso, olha, é inevitável, não dá para... Pronto. Não existe possibilidade de medir diretamente à saída. Há sempre um atraso chamado atraso mecânico, não é? Porque há pela conformidade uretral, e porque a urina não é medida à altura em que sai, mas sim abaixo, não é? Quando cai no fluxómetro. Portanto, idealmente nós devíamos molhar sempre o funil coletor, porque o facto da urina cair num funil, ele está quase sempre molhado, não é? Mas o primeiro da manhã nós temos que molhar o funil, porque a urina a cair num fluxómetro seco vai ter mais atrito e, portanto, causar aqui um artefacto adicional. Pronto. E o que é normal? Temos um atraso entre 0,4 a 0,6 segundos, não é? Portanto, temos que colocar o fluxómetro o mais próximo possível para ficarmos dentro destes intervalos de valor. Pronto, isto depois tem a ver com os requisitos clínicos de precisão e alcance de cada fluxómetro. Pronto. Já que vocês sabem certamente dos outros equipamentos, né, das aulas das outras áreas, né, variações são aceitos da estresse, a linearidade, a temperatura é sempre testada entre 10 e os 40 graus Celsius, né, para ver se os equipamentos correspondem, as percentagens de erro, pronto. Então, isto aqui já vos tinha dito na aula anterior, é exatamente a mesma coisa. Parâmetros e definições. Então, volume urinário é volume total expulso pela uretra, fluxo máximo é a taxa máxima do fluxo, portanto, representada pela sigla que é máximo, o average é a média, portanto, o key AVE, o tempo do fluxo é o tempo tempo em que o fluxo ocorre excluindo as interrupções, ou seja, isso será o tempo de micção, que é o tempo total, significa que numa micção nós podemos ter 2 ou 3 tempos de fluxo se ele for intermitente. E depois temos também o tempo até atingir a taxa máxima, que é o tempo at Kmax. Pronto, o valor destas variáveis reside no facto de poderem discriminar os indivíduos doentes dos indivíduos saudáveis, não é? Ou seja, a sensibilidade de cada variável e a especificidade, portanto, a percentagem correta de doentes identificados e a percentagem de indivíduos saudáveis identificados. Pronto, vocês aqui embaixo até têm um exemplo de uma micção que tem 4 fluxos. Pronto, este desenho na figura de baixo. E aqui tem o esquema do tempo até ao fluxo máximo, o volume, que é a área sobre a curva, o que é máximo, e o average, que é em função do tempo. Quais são os fatores que influenciam os fluxos? A idade, no homem, porque na mulher já não. Portanto, quanto mais velho, pior o fluxo. O género, porque há este sentido, na mulher há muito pouca coisa que influencia o fluxo ao longo da vida e no homem há, portanto, há uma diferença entre género. E o homem tem muito mais facilidade ou tendência a ser obstruído que a mulher. O volume urinário, este é o mais importante tecnicamente, portanto, se a pessoa urina pouco ou urina demasiado, vai sempre urinar dentro de valores anómalos. Portanto, nós temos valores padronizados para aplicar os nossos valores normativos, que é entre os 150 mililitros e os 400, sendo que este aqui é questionável, mas 150 tem que ter, porque todos os valores normativos estão para volumes superiores a 150 e porque 150 é considerado o cut-off mínimo da sensibilidade, portanto, qualquer um de nós, por ir menos que isto, vai urinar sempre dentro de valores patológicos, quer qualitativos, quer quantitativos. Depois, os outros 3 fatores que interferem é a inibição social, porque o doente pode ter dificuldade em urinar simplesmente pelo facto de estar a ser avaliado ou por estar a urinar num ambiente estressante, e depois são as 2 questões clínicas mais frequentes que podem influenciar, que é a existência de uma obstrução ou então a existência de hipoatividade. Pronto, é isto que eu estava a dizer, volumes muito baixos ou muito altos são fatores de variabilidade muito elevada. Portanto, depois temos nomogramas que nos ajudam a avaliar os fluxos, quer para o Q máximo, quer para o Q-AVE, normalmente estão dependentes do volume, ou seja, o eixo do X será o volume, mas também há alguns que é o tempo.
O mais usado é o Siroki, mas também temos o de Liverpool e depois o Schaffer. O Schaffer não é usado na urofluxometria livre, mas sim no estudo de pressão-fluxo, mas tem em conta a urofluxometria. Portanto, tanto como a fluxometria, os nomogramas sugerem alterações e não definem. Pronto, aqui tem normalmente um esquema com tudo direitinho. O fluxo contínuo com um padrão flutuante irregular pode ser o resultado de uma micção auxiliada ou compensada com esforço abdominal, ou então resultado de uma contração instável e não mantida do trúser, ou ainda flutuações do relaxamento do esfíncter. Portanto, vocês com o mesmo fluxo, um fluxo irregular ou intermitente, podem ter fisiopatologias diferentes. Este aqui é um exemplo de um fluxo normal. No caso, este exemplo mesmo até é um superflow, que acontece muito em mulheres com insuficiência esfincteriana, por exemplo, como o esfíncter não está a fazer resistência nenhuma, elas mal contraem o trúser, a urina sai com muita rapidez. E também é muito frequente acontecerem superflows, que normalmente são definidos como tower, em forma de torre, na bexiga hiperativa. Estes são os valores normativos. Homens abaixo dos 40 têm que ter um Q máximo superior a 25, acima dos 60 um Q máximo de 15, entre os 40 e 60 é aceitável os 20 e as mulheres têm que ser entre 30 e 35 superior. Este é uma... Sim. A pessoa tinha dito que era nas mulheres que têm insuficiência esfincteriana e mais que é? Bexiga hiperativa. Obrigada. Esta é uma curva normal, ou seja, formato de sino. O Joca, coitadinho, está com problemas de net. Bem-vindo de volta. Aqui temos uma série de exemplos: normal, o superflow, que é o Tauro, o planalto, o intermitente e o... Sim? Não. E o típico da estenose, que é um planalto muito straight, sempre igual. No caso dos fluxos intermitentes, aqueles que são interrompidos, podemos até ter um Q máximo normal. Portanto, não podemos ter atenção apenas a um valor para dizer se a fluxometria é normal ou não, ou seja, olhar só para um parâmetro, tem que se olhar para a globalidade. Estes Q máximos, eles podem ser gerados porque a pessoa faz esforço abdominal e consegue atingir um pico que cai dentro do normal para aquela faixa etária, mas depois o fluxo é claramente alterado. A obstrução intravertical e a hipoatividade normalmente resultam em Q máximo diminuídos e curvas em plano alto. A curva urofluxométrica é excelente para objetivar o ato miccional e dá não só para estudar a causa, não é? Estudar o doente, chegar a um diagnóstico, como dá para avaliar a evolução após um tratamento farmacológico, outra coisa qualquer que seja instituída, não é? Os parâmetros da urofluxometria são muito pouco influenciáveis por placebo, não é? Não, são pouco influenciáveis. A mesma coisa não acontece em questionários, não é? E, portanto, a urofluxometria é sempre usada para avaliar o doente, follow-up e, sobretudo, também para estudar o insucesso terapêutico, está bem? Aqui temos uns exemplos reais, como vocês podem ver, que é máximos de 16.8, 16.5, 18.1, mas vocês vão ver que segundo as guidelines isto depois deve ser apresentado arredondado, portanto o 16.8 será um 17 e por aí fora, são todos normais. Como podem ver, 60% do volume urinado está até aqui, mais ou menos, e depois a curva é descendente, pelas forças, não é, hidroelásticas da uretra. Nós aqui temos 3 fluxos obstrutivos, mas reparem, os Q máximos que o computador, não é, software, avalia é este, diz aqui que é 8.6, mas o Q máximo real anda aqui à volta, se formos aqui, dos 5. Portanto, nós quando formos fazer o relatório temos que reparar que, ok, o fluxo máximo é este, porque o doente fez um esforço final para esvaziar melhor a bexiga, então conseguiu atingir este pico. Claro que o software não consegue, muitas das vezes, detectar estes artefactos. Os mais recentes têm algoritmos que assinalam como artefactos sempre que há um pico máximo com uma alta frequência, mas mesmo assim nós temos que fazer a nossa avaliação crítica. Portanto, nenhum destes Q máximos que está aqui é o real, percebem? Nós temos que corrigir. Isto são 3 estenoses, são típicos, pronto. O void, então, é aquele método simples de representar o fluxo, vocês têm aqui o exemplo, não é? 15, 250 e 10, que responde a 15 de Q máximo, 250 de urinado e 10 de volume residual. Portanto, bell-like, curva irregular flutuante, este aqui é um intermitente staccato, pronto, só para terem noção. O resíduo pós-miccional é a avaliação imediata após a micção do volume residual de urina, a avaliação preferencialmente é por ecografia, já vos falei disso, mas também pode ser por cateterismo e, na realidade, para termos uma accuracy, uma avaliação mais correta, precisávamos de uma série de avaliações. O resíduo é muito mais frequente na hipoatividade do trúser ou num trúser contrato, mas também pode acontecer em obstruções já mais avançadas.
estes são os exemplos mais prevalentes. Mas sempre que vocês tiverem um fluxo mau e resíduo, vocês suspeitam sempre que aquela bexiga já não está a contrair grande coisa. Porque é sempre mais típico. Porque mesmo que haja uma obstrução, a bexiga tem força para esvaziar, o que acontece é que demora mais tempo a esvaziar. Mas em HBPs ou histórias obstrutivas longas pode já existir resíduo, ou seja, a bexiga também já mostra algum cansaço. No entanto, a fisiopatologia é a obstrução que causa tudo aquilo. Portanto, estes são os dois mais prevalentes, sendo que é mais prevalente ainda na hipoatividade do trúsor ou num do trúsor acontrátil. Pronto, como é que se faz? É imediatamente a seguir à fluxometria, mas também pode ser medida após uma ida à casa de banho. Por exemplo, às vezes os médicos pedem uma ecografia com avaliação de resíduo, o doente faz a eco, com a bexiga cheia, vai urinar à casa de banho, regressa e avalia o resíduo. Isto também é possível. No nosso ambiente, é sempre após uma urofluxometria. Urina, nós avaliamos curva, avaliamos tudo e também avaliamos resíduo. E não há nenhuma preparação específica a ter urinado. Portanto, o intervalo entre a micção e a medição tem que ser o mais curto possível, portanto, é muito mais fidedigno após uma urofluxometria, porque faz de imediato do que numa eco, que a pessoa vai à casa de banho, volta, quando volta o médico se calhar já está a fazer a ecografia, a outra pessoa tem que esperar, pronto, é muito mais fidedigno assim. Cateterismo, só em casos específicos, não for possível fazer ecografia, ou então, naquele caso que eu vos disse, né, se a gente já for fazer um exame invasivo, aproveitamos a oportunidade. Portanto, em termos de equipamento, o ideal é termos uma imagem ecográfica em tempo real, e seria uma ecografia mesmo. Então, normalmente tem que ser feito pela imagiologia, por um médico. Depois temos bladder scan, dois tipos, com imagem da bexiga em tempo real, ou seja, por possibilidade de medição semiautomática ou manual de volume tridimensional, e isso pode ser feito por técnico, enfermeiro ou médico. E depois temos o bladder scan sem imagem da bexiga, que apenas é um cálculo automático do volume, que pode ser feito também pelas 3 pessoas. E nós, na nossa unidade, não reconhecemos nenhuma validade a este, que é o que tem nos internamentos que os enfermeiros usam, nós só usamos estes dois, tanto o ecógrafo como o bladder scan com imagem real. Portanto, o resíduo pós-miccional na retenção urinária aguda e na retenção urinária crónica, que são estas siglas. RPM é resíduo pós-miccional, RUA é retenção urinária aguda e RUC, retenção urinária crónica. Então, o resíduo pós-miccional crónico, ele foi amplamente aceito como correspondente a um resíduo consistente de mais de 300 ml. No entanto, alguns investigadores diferenciam-no como superior a 400, outros entre 100 a 300. Isto depois vai ser avaliado caso a caso. Há ainda investigadores que não atribuem nenhum valor definido para os resíduos crónicos e, portanto, avaliam constante aquele doente. Por outro lado, o resíduo crónico, ele não é muito preditor, hoje em dia sabe-se, não é muito preditor da retenção urinária aguda, ou seja, o facto da pessoa ter sempre resíduos, cronicamente, não quer dizer que um dia vá deixar de urinar, entrar mesmo em retenção. No entanto, esse risco existe. Na obstrução infravesical, é muito comum pensar que o RPM indica a gravidade da obstrução, no entanto, as urofluxometrias alteradas ou RPM podem detectar apenas disfunção da micção sem indicar especificamente se existe obstrução, não é? Ou seja, um trusor hiperativo pode ser a única causa do resíduo pós-miccional elevado. No entanto, se nós tivermos medições de resíduo consecutivas, é de suspeitar que alguma coisa não estará muito bem, e normalmente num doente que já se sabe que está obstruído, medições de resíduo elevadas, pode ser um valor preditivo para a eficácia dos procedimentos cirúrgicos. Em relação à progressão clínica da obstrução, ele está associado ao maior risco da deterioração do trato urinário superior, inferior e superior também. É considerado um preditor da progressão da obstrução, ou seja, se já sabes que o dente está obstruído e os resíduos vão sendo sucessivamente presentes e maiores, é um preditor do avanço da doença. E nas guidelines europeias, EUA, European Urologic Association, sobre a gestão do trato urinário baixo, no homem está parafraseado que resíduos muito elevados podem anunciar uma progressão da doença, portanto deve ser entendido assim. E na opinião dos expertos da ICS, ou seja, não é uma questão de evidência clínica, é a opinião de expertos, que é assim que se define. Nós, quando vemos artigos que são revisões, nós temos
a evidência, né, que eles depois dividem em grau A, grau B, grau C, grau D, e muitas das vezes, não havendo evidência, porque não há trabalhos feitos, há sempre a opinião do painel de experts. Pronto. Em relação a estes experts, eles acham que superiores a 200, 300 podem indicar hipoatividade da trusa e terá eventualmente uma resposta menos favorável ao tratamento de obstrução, ou seja, são doentes que mesmo desobstruídos têm uma resposta mais desfavorável de doentes igualmente obstruídos, mas que não façam resíduos. Agora, Sim. há bocado no anterior tinha dito que se nós tivéssemos várias medições, era no anterior, várias medições consecutivas com resíduo, era sinal de obstrução? Foi de obstrução por isso? Não. É mais favorável de haver uma hipoatividade. Sucessivo, sim. Por isso é que eles aqui dizem, aqui nos experts, por exemplo, imagina que tu tens um doente que se queixa que vai muitas vezes à casa de banho, que tem que urinar muitas vezes, que acha que não urina tudo, e está obstruído, certo? Se só tivermos isto e ele não tiver resíduos, o prognóstico da resolução dos sintomas através da cirurgia que resolve a obstrução é melhor do que num doente que tem exatamente os mesmos sintomas, mas tem resíduos frequentemente. Significa o quê? Que tu até podes desobstruir o doente, mas alguns sintomas vão permanecer, porque muito provavelmente, além da obstrução, ele também já tem alguma hipoatividade, uma ineficiência de esvaziamento, e tu não podes garantir ao doente que mesmo desobstruindo, ele vai deixar de ter que se levantar de noite para urinar, que vai ficar com um jato espetacular e que não vai continuar a ter que ir frequentemente à casa de banho, porque muito provavelmente nestes doentes que, embora tenham clinicamente e analiticamente uma próstata aumentada, o facto de terem resíduos elevados é prognóstico de que a bexiga já não é muito saudável a contrair e, portanto, é uma concomitância. Tu tens obstrução concomitantemente com hipoatividade. Por isso é que no meu serviço, doentes com queixas típicas de obstrução, tudo normal, não é? Que fazem uma urofluxometria e têm resíduo. E muitas das vezes o médico medica para ver se há resposta, né? Facilita o esvaziamento com medicação e volta a fazer fluxo e continua com resíduos. O médico, por salvaguarda, para que o doente consiga gerir as suas expectativas, ele pede sempre um estudo urodinâmico, porque aí nós conseguimos ver se o trúsar é ou não saudável, e para depois o médico poder dizer assim ao doente, olha, tal como eu lhe expliquei, mesmo que eu desobstrua e tenho que o fazer porque é um risco, né? Está a aumentar o risco da progressão da doença, e depois prejudicar os rins, não é? Porque esvazia mal e tudo mais, e diminui a qualidade de vida o facto de acordar de noite, por exemplo, whatever. O médico tem condições de explicar ao doente, tal como eu já lhe tinha previsto, a sua bexiga já não é muito saudável a contrair e é possível que algum dos sintomas não desapareça, possa apenas diminuir ou alguns deles permaneçam. Percebes onde eu quero chegar? É neste sentido. Depois, a existência de resíduo pós-miccional e o consumo de antimuscaríneos no homem. Quando eu digo que homem, é homem com letra minúscula, é homem masculino. Há alguns dados recentes de muitos ensaios clínicos que eram controlados com placebo sugeriam que os antimuscarínicos isolados ou em combinação com a tansulosina, que é um alfa-bloqueante, permite o esvaziamento, né, aquilo que eu vos disse ontem dos receptores, não aumentam o risco de resíduo de retenção aguda e não produzem aumento clinicamente significativo dos resíduos nos homens, quando existe apenas a presença de HBP, ou seja, de hiperplasia benigna da próstata. No entanto, em doentes com resíduos prévios, foram todos excluídos desses ensaios de segurança dos antimuscarínicos, o que significa que não conseguimos confirmar que em doentes que está documentada a HBP, mas já têm resíduos de base, se tomarem antimuscarínicos, mesmo que sejam ou não combinados com a tansulosina, se isto não lhes vai colocar em risco de fazer retenções urinárias agudas. Isto é os estudos, da nossa prática clínica. Muitos doentes fazem retenção urinária aguda, ou seja, eles já têm um mal de trúsar, o facto de se lhe dar um antimuscarínico para que ele vá menos vezes à casa de banho, porque essa é uma das queixas, vai fazer com que haja mais resíduos e ele possa mesmo entrar em retenção. Portanto, isto tem que ser, lá está, estes estudos têm que ser sempre analisados com muita cautela, não é? Porque se nestes ensaios clínicos à partida excluíram logo quem já fazia resíduo, ou seja, os principais doentes de risco, há aqui um viés enorme de seleção, portanto isto tem que ser sempre interpretado com muito cuidado.
Na presença de bactérias, uma infecção ativa. O resíduo elevado ou persistente pode estar associado a ITUs, aí sim. Ou seja, um indivíduo que já tem uma bactéria residente, se fizer resíduos, tem maior probabilidade de desenvolver ITUs. E isto maior em doentes de risco, que é doentes diabéticos, idosos, doentes com patologia neurológica e por aí fora. A insuficiência renal e o resíduo muito elevado podem, pronto, o resíduo muito elevado pode potenciar a dilatação do trato urinário superior e agravar a insuficiência renal. Pronto, e portanto é preciso, os resíduos são sempre um dos fatores mais importantes nestes doentes. Na incontinência urinária, resíduos elevados também não favorece, porque, por exemplo, resíduos elevados permitem que a pessoa tenha sempre conteúdo dentro da bexiga e, portanto, sempre que faz esforço ou então tem bexiga hiperativa, tem sempre conteúdo para perder. Na idade pediátrica, o resíduo é mandatório, em montes de patologias, desde a disfunção, às ITUs de retenção, ao resíduo vésico-uretral, esta sigla é RVU, as válvulas da uretra posterior e déficits do tubo neural, por exemplo, a espinha bífida e por aí fora. É sempre mandatório, na por cima é não invasivo, portanto, na pediatria é sempre mandatório. Pronto, vocês aqui veem o ciclo miccional e como é que ocorre. Aqui uma próstata. Ai, onde está o meu rato? Uma próstata normal, portanto, uma bexiga com espessamento normal. E aqui vocês têm uma próstata aumentada e têm então o espessamento da bexiga. Estão a ver? Enfim. Portanto, o intervalo entre a micção e a medição do resíduo é ser tão curto quanto possível. Claro que temos que perguntar se foi parecido com o seu hábito, senão aquele resíduo pode não ser representativo, preferencialmente a ecografia. A medição do RPM é sempre recomendada na investigação da incontinência feminina e nos casos também de obstrução no homem, de suspeita de obstrução, e é considerada mandatória na maioria dos doentes pediátricos. Se a medição que precede o resíduo não for, a medição do resíduo não for representativa, o resíduo também não vai ser e devem ser descartados. Não existem muitos estudos, valores normativos que vocês possam seguir, mas na prática clínica todos os valores inferiores a 30 são considerados insignificantes e superiores a 50 poderão já ser considerados significantes, depois vai depender do volume pré-miccional e se é homem ou mulher, pronto. Resíduos superiores a 200 ou 300 mililitros indicam disfunção miccional grave. E o resíduo pós-miccional não pode ser usado como um preditor robusto nos casos de retenção urinária aguda e tem que existir outros preditores. Disfunção. Sem indicar se existe ou não obstrução, não é? Mas que existe uma disfunção, existe. Pronto, isto é o resumo daquilo que eu vos disse. Não sei se querem fazer um intervalo de 5 minutos e fazemos já a última aula ou se fazemos já a seguir e acabamos mais cedo. Não sei se talvez até possa ser melhor para vocês irem almoçar. Professora, que última aula? Supostamente era. Não é a última aula, é a última. Ai, acabou, pois é. Acabou. Estava tão contente, sempre a seguir, sempre a dar. Ficamos aqui a tarde toda. Pronto, foi